Oi, gente, me chamo Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã apresento o programa Vida de Músico. O meu convidado de hoje é o músico e arquiteto Eduardo Henrique. Fiquem comigo e conheçam um pouco da trajetória desse grande artista. Rapaz, tu frita demais, viu? Que honra, hein, meu irmão? Que honra minha e que som, viu? É, rapaz, música é uma maravilha e quando a gente consegue mostrar principalmente o nosso amor por Alagoas, melhor ainda, né? Esse hino de Alagoas foi uma ideia que surgiu junto com o meu amigo Alessandro Tenório, nosso amigo Alessandro Tenório Calcinha. É o vulgo Calcinha, né? Grave um vídeo falando sobre, né, o hino de Alagoas. Grava aí na guitarra, vai ficar sensacional. A gente postou na época da pandemia. Muito legal, cara. Sonoridade ímpar aí, assim. Com um instrumento feito à mão aqui em Maceió. Ah, você tinha que falar disso pra mim, cara. Foi. Com o luthier Beron, que já tá na glória. Eita, Beron, cara. Nosso amado Beron. Ele fez aquela guitarra na mão. Eu vivia no ambiente de oficina. Sempre gostei muito, né? De estar desenvolvendo. E eu valorizo muito o artesanato. Né? Que, inclusive, a gente conseguiu, dentro do contexto da arquitetura, absorver, trazer e oferecer para os nossos clientes essas soluções. Guarda isso aí, que vai chegar lá, viu? Mas olha, fala pra gente um pouquinho do teu início com a música, né? Como você começou quando você começou e o que te motivou a se tornar um músico? Olha, tudo começou na realidade quando minha televisão começou a pegar MTV, né? Aí eu comecei a ver lá os roqueiros tocando, eu quero um violão, uma guitarra, eu queria um baixo, na verdade. Aí, não, baixo não é muito caro. Aí eu peguei ganhei o violão e fui desenvolvendo o trabalho. E em paralelo, no colégio, que eu estudava no Monteiro Lobato, os meus filhos estudam lá até hoje, e aí eu juntava o dinheiro do lanche, eu marquei no caderno quadriculado. Tem de 1 até 1.632 quadradinhos. Cada real que eu ganhava, eu marcava. Sempre tive essa disciplina, né? E aí comprei minha primeira guitarra,
que eu tenho até Com hoje. o dinheiro do lanche. Com o dinheiro do lanche da escola. Você E custou aí, a minha fome, né? Meu amigo, foi aí um propósito, né? Propósito, muito legal. E aí, em paralelo, a gente foi... eu fui estudando em casa, sempre fui de me dedicar muito, até que chegou a hora que a faculdade e tal, passei no vestibular de administração na Federal de Pernambuco. E aí, beleza, comecei a estudar e tal, mas aí, não mais que de repente, voltei para Maceió, fiz o vestibular de arquitetura e passei, né, por uma questão de saúde na família, eu voltei. E aí, engravidei minha atual esposa, Núbia, né? Minha esposa, minha atual única. Então vieram as veio o responsabilidades, Henrico, né? As responsabilidades. Dudu, tô grávida. O que é que dá para eu fazer, que dá para eu ganhar dinheiro sem largar a arquitetura? Né? Sem largar a faculdade. Segundo período de arquitetura. Era tocar. Então, do segundo período, aí eu já trabalhava, já estudava, na verdade, né? E participava dos grupos de iniciação científica da faculdade. Né? Minha querida Adriana Capretes, o Ricardo Cabuz e tal. Passei por esses maravilhosos aí da nossa cultura também. Porque o Ricardo tem o papel no varal. Também, a Ricardo, Adriana querido. tem o Tati Pirum, que é a coisa mais linda. A gente trabalhou nesses espaços, mas foi no sexto período, né, da faculdade que a gente descobriu a acústica, né? E aí... Até o sexto período, os professores... e aí, Rolando Lero? Meu amado mestre, perdão por esse atraso. Cheio de desculpas. Rapaz, tinha que chegar na faculdade na hora, mas eu tava tocando, botando leite dentro de casa, aquela coisa toda, Sim, né? Porque é uma realidade. Foi uma realidade. Eu ralei muito, né? Imaginei eu e minha esposa enfermeira, e eu músico, e a gente construindo tijolinho por tijolinho. Sim. A vida da gente, onde, para a glória de Deus, você meu amigo, acompanhou alguns artistas, muitos dos artistas alagoanos, como Milane, cita alguns assim pra gente ter ideia. Milane, tenho tanto carinho por ela, cara. Maravilhosa. Uma grande irmã. Já dividi o palco também com o meu amigo Alan Bastos, com a Ana Galgani, com o Júnior Bocão. Quem mais, meu Deus? Uma galera, Fernanda Guimarães e Irina Costa, a gente Sim. fez lá, participou do Sabona, onde inclusive já dividi palco com você, que honra, que alegria. E aí, por exemplo, a partir daí foi tudo uma construção, oportunidades que apareceram, mas que tudo isso foi construído quando eu bati na porta, na época que a minha esposa estava grávida, eu bati na porta do Sesc. Ah, não, Clilton. Meu amado, um dos meus queridos pais na música, né? Cara incrível, Clilton, né? Que abriu as portas e aí a gente apresentou o que eu gravava na entradinha azul do computador, né? Essas músicas que vocês estão ouvindo hoje, né? E comecei a me interessar por gravação, ele me mostrou muitas coisas. E aí, concorra aí ao Femo Sesc. Aí foram aí, 2 edições de Femo Sesc, o Circulação Sesc de Música Alagoana, acompanhando o Rodrigo Avelino, a Milane, nossa, fazendo banda base linda, lá, banda base, né? Mas também você também participou também com seu projeto. Também como artista foi. Como artista. Que assim, eu olho para trás e eu digo, caramba, que coisa linda, né? Que oportunidade boa de aprender com tantos nomes que hoje estão aí consolidados, né? De uma maneira tão linda no nosso cenário. E aí eu pisei no freio um pouquinho na música e acelerei um pouquinho na arquitetura, mas não larguei a música. Continuo aí como um bom mordomo, tentando, né, seguir e passar o bastão principalmente pro meu filho, pro Henrico aí. Ele tá bem envolvido com música. E Carolzinha também canta, é o futuro, né? Coisa mais linda. É investimento. Uma hora vai rolar. Nossa, que legal, meu. Mas me fala aí desse processo, né? Desse processo que eu falo da transição mesmo, né? De você... Talvez seja uma transição, mas digamos que esse elo que você conseguiu. De unir a música, que é a sua primeira paixão, né? Com uma ramificação dessa segunda atividade aí da arquitetura, né? É um privilégio mesmo, assim, algo que... Eu só posso dizer que foi Deus que iluminou esse caminho, né? Porque, em paralelo, eu também trabalhava com gravações, né? Porque antes disso tem o FET, né? Em casa, o FET Sound Studios, E eu me lembro disso. E aí a gente desenvolvia muitos trabalhos de rock autoral para o pessoal, então eu sempre estava ligado com frequência, né? Entendendo os timbres e as nuances dos timbres para a gente extrair o melhor dos instrumentos. Então foi uma construção, né? Muito interessante que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo para casar, né? Esse amor entre a música e a arquitetura. Né? Então, eu disse, caramba, então no ambiente construído, eu consigo adaptá-lo para ter a melhor experiência sonora possível dentro desse espaço. Porque você fala hoje que o ideal é essa preocupação, né? Essa programação, né? Do lance da solução acústica, ela participar no início do processo, né? E se a gente conseguir difundir isso
as construções, o ambiente construído em si, ele vai nascer de uma maneira muito mais organizada e com controle de custo muito mais adequado. Porque quando a gente entra com a acústica depois do espaço já pronto, além do recurso do cliente, né, já ter sido bem limitado, assim, já está bem limitado por conta dos outros custos, se você tivesse substituído esse revestimento por outro revestimento, você teria uma resposta diferente que te traria uma economia, que te traria privacidade. Entende? Então, se a gente for falar de acústica arquitetônica, ela se divide em duas grandes áreas: o isolamento e o condicionamento acústicos. O condicionamento ele está relacionado a esse conforto. A gente está aqui dentro do ambiente, né, e a gente não sentir aquela reverberação que as pessoas chamam erroneamente de eco. Né? O eco, na verdade, a reverberação é um eco, mas o tempo entre a emissão e a resposta, né, é que faz com que a gente diferencie esses termos. O eco, você sente a diferença entre os dois sons. Pá, pá. Na reverberação é que o som assim, aquele som cheio, aberto, né? Mais aberto e tal. Porque a emissão e o retorno estão tão rápidas, em milissegundos, que aí você dá a impressão do som, além dele ser mais alto do que realmente está saindo da sua boca, né, traz essa sensação de diminuição da inteligibilidade do som. Você, com 1 ano de formado, você teve uma experiência incrível, né? Que foi o Casacô. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Que foi exatamente dentro desse elo, né? Foi dentro desse contexto. A Casacô foi com 1 ano de formado. Eu estava no meio do mestrado, Núbia grávida da Carol. Né, que eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 15. O Henrico foi o meu começo da arquitetura e a Carol foi no meio do mestrado. Lá na UFAL. Sou cria da UFAL. E aí, foi onde a gente conseguiu casar bem esses conceitos de isolamento e condicionamento acústicos. Porque, como eu estava falando, o isolamento, né, que eu estava falando do condicionamento, o isolamento é o som que eu estou produzindo dentro do ambiente, eu não quero que atrapalhe fora. Certo. E de fora também eu não quero que incomode minha atividade que está acontecendo dentro. Então, a gente conseguiu, dentro de uma amostra, numa arquitetura efêmera, né, num intervalo de tempo de 1 mês, 2 meses de evento, lá no Parque Shopping, a gente conseguiu mostrar para o pessoal como que é esse efeito. Você saía de alguns outros ambientes que eram muito ruidosos, o pessoal estava decorando o ambiente com materiais durinhos e tal, e o nosso ambiente acústico, ele tinha realmente alguns materiais que estavam dosados de uma maneira adequada, com o sistema de som dentro, a gente subia o volume bem alto, e aí a gente conseguia conversar. Então imagina você ter uma experiência como essa, e era uma sala de cinema, né, num quarto, um sistema 5.1 com subwoofer e tal, e do outro lado tinha um estúdio de música, onde o som de um lado não atrapalhava o outro. E você tinha uma experiência muito bacana. Alguns materiais industrializados tinham lá, e também a gente começou a mostrar a questão do artesanato, né, dos painéis acústicos artesanais que a gente foi desenvolvendo também ao longo da nossa carreira. A coisa do autoral que sempre te puxou para a música, você conseguiu trazer para a arquitetura. Trabalhar com criatividade, a arquitetura realmente trouxe isso. A questão a fritação. Na realidade, você tem os recursos. Como você vai utilizar o recurso é que a música vai te trazer essa oportunidade de você adaptar uma limitação técnica ou um avanço técnico que você tenha em prol da música. Né? Então são os recursos, são artifícios que você utiliza. A mesma questão que a gente usa com a arquitetura. Quantos materiais existem no mundo para a gente trabalhar enquanto arquiteto? Né? Aí a gente terminou encontrando em materiais comuns, né? Porque é aquela coisa, eu comecei fazendo projeto para músico, tá? Não comecei fazendo projeto para Casacô, não. Uhum. Então não existe cliente mais exigente que queira a melhor relação custo-benefício do que o músico. Entendeu? Eu fiz vários estúdio do Jacques Seton, coisa mais linda, bicho. Olha, só de lembrar do meu amigo. Eu amo aquele cara, bicho. Fiz a salinha dele, maravilhoso. Demais. Sabe, do Léo Bulhões, que trabalha também com... Léozinho, maravilhoso exato, também. O Casa Mutum, né, no espaço que ele tinha lá. Então, eu vivi esses sonhos desses meus amigos que tinham esses ambientes que eles precisavam de concentração e tal. Mas, pô, Dudu, ó, vamos aqui encontrar uma relação bacana para eu ter a melhor experiência possível dentro de um custo. A gente conseguia. Para clientes institucionais, a gente recomenda os materiais industrializados, que eu trouxe até vários aqui. Se você me permitir, eu posso apresentar. Permito, sim. Né? Agora vou chamar um intervalo. Ótimo. Quando a gente vir no segundo bloco, você muito já... Bom. E eu fiquei muito curioso aqui, porque são materiais que são bem distintos, né? Mas tem, como você falou, né? Também são resultados bem diferentes, né? Exato. Né? Requer muito estudo e, principalmente, parcimônia na hora de você aplicá-los no ambiente construído. Nossa. O pessoal que está em casa aí, ó, fica ligadinho,
Daqui a pouquinho a gente volta com mais Eduardo Henrique. Com o intuito de se aproximar da população, o Tribunal de Contas de Alagoas tem um novo meio de comunicação. Em parceria com a Rádio Senado Brasília, lançamos a Rádio Senado Cidadã Alagoas FM 105,5. De segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã, entra no ar a programação local, com informações sobre o Tribunal de Contas, Alagoas, Brasil e o mundo. Todas as quintas-feiras tem um programa de entrevista Cidadã Informal, com a apresentação de Geraldo Câmara e Valtenor Leôncio. Nos outros dias da semana, você fica com Marisa Lira e Fábio Novaes no programa Cidadã Musical. Sintonize agora mesmo no seu rádio 105,5 e fique por dentro de todas as informações com credibilidade e ouça músicas de qualidade.
Fritou de novo, bicho. Baião estigado, mas essa música é estigada, né, rapaz? É massa demais. Sua cara, bicho. Né? Você, eu gosto muito, Você cara. sempre foi um músico instigado, né? Empolgado. Você sempre teve esse entusiasmo que, como você tem hoje no ramo da arquitetura, na música, você sempre foi esse cara, assim, pra cima. Eu sempre lhe encontrei, você com um sorrisão e sempre assim, ó, energia maravilhosa. Ah, meu amigo, eu só tenho a lhe agradecer, né? E isso é recíproco, porque da mesma forma que você identifica isso em mim, eu identifico isso em você, meu irmão. E na verdade, é mais uma música autoral aí, né, rapaz? Na verdade, mais um não, porque o Hino da Alagoas está em domínio público. Mas uma versão, e aí eu sempre foquei nessa questão do autoral, né? Então, sempre quis imprimir essa marca do solo de guitarra e tal, uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas sendo melódico. E você sempre se preocupou também muito com esse lance da qualidade, né? Isso sempre fez parte do Edu, né? Sempre procurar um som bacana, né? Uma timbragem legal. Então, sempre vi você investindo em equipamentos bons, né? Instrumentos bons, pedais legais, enfim. Eu sempre vi você comprometido com isso. Meu irmão. O que é difícil também, né? Porque você passou muito tempo também vivendo só de música e você sabe como é essa... Foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu, dentro desse contexto todo, né? A música que me deu, né, essa possibilidade, né, na verdade, foi uma bênção que veio de cima, e aí, por meio da música, dessa ferramenta, a gente conseguiu aí ter acesso, né, a esses equipamentos, e onde, quando chegou a arquitetura, realmente a gente conseguiu ter acesso a esses equipamentos mais desenvolvidos. Mas, de qualquer forma, nada tira a essência disso aqui, ó. Sim. Total. Dedo, meu querido, aqui, ó, essa. Com certeza. E o nosso querido Ricardo Cabuz fala ainda. A distância, para muitas pessoas, a distância entre a sua mente e a ponta do seu dedo, às vezes, é um abismo. Entende? Então, a gente precisa estar sempre muito ciente dessa questão. O instrumento, se você fizer por merecer, ele vai chegar. O equipamento bacana, ele vai chegar. Perfeito. O seu timbre vai chegar. E aí, sai do coração e vai aí para os ouvidos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E o principal é isso mesmo que você acabou de falar, né? Porque o pessoal sempre tem esse lance em relação a qual instrumento comprar, qual o melhor instrumento, tal, né? Às vezes não tem estudo nenhum, mas se preocupa com isso, guitarras, né? Bicho. Mas eu virei colecionador, mas eu toco todas. E na realidade hoje eu toco num contexto... Eu vou voltar a desenvolver o trabalho, até agradeço muito a oportunidade, mas eu vou voltar com esse instrumental, mas eu aplico todos esses instrumentos, esses equipamentos todos, eu aplico no contexto de estar servindo hoje na obra, né? Eu estou num contexto em que a gente vai nos presídios servir, né? Mandando realmente o evangelho de uma maneira muito clara, né? Essa mensagem de esperança para as pessoas, que é uma missão que Jesus deixou pra gente. Um trabalho social que você vem fazendo. Mas espiritual, né? Meu amigo, acima de tudo, é uma função. A gente tá nesse mundo aqui, não é para só alimentar nosso ego e aquela coisa toda, não. Existe um propósito por trás, que é principalmente mostrar que, beleza, por que você tem tantas coisas? Bicho, eu sou mordomo do que Deus me dá, ponto. E a partir daí a gente vai desenvolvendo a nossa trajetória, mas sempre atribuindo aí a quem realmente me deu essa oportunidade, né? Que foi Deus, cara. Sou grato, sou eternamente grato por tudo. E aí a gente foi desenvolvendo, né, os trabalhos, né, não só de música, mas também de arquitetura, num contexto um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais institucional, digamos assim, né? Onde eu trouxe aqui alguns materiais que eu posso mostrar. São o quê? Revestimentos, é isso? São revestimentos que você termina aplicando nos ambientes, né? Eles têm formatos diferentes que trazem pra gente uma possibilidade de alterar a geometria dos ambientes, né? Então aqui a gente pode estar mostrando aqui alguns materiais desses. E, inclusive, da mesma forma que a minha voz ela é diferente da sua, cada sala tem uma voz diferente, uma resposta acústica diferente. Então, é preciso, como eu disse no outro bloco, muita parcimônia na hora de você definir que materiais vão estar dentro desses locais. Dosar a quantidade. Da mesma forma que num contexto da área da saúde, o médico não vai mandar você tomar o frasco todo de um remédio. Sim. Né? O médico vai dizer, não, toma essa quantidade que você vai ficar bom, vai resolver isso aqui para você. Aí aqui esses materiais que você está pegando, essas molinhas, né, esses amortecedores, são molas, né? Eles já são para outra área da acústica arquitetônica, do isolamento acústico. Esses caras aqui a gente coloca nas paredes, esses caras aqui a gente coloca no piso, faz o piso flutuante com esse aqui, sim. E esse cara aqui a gente apoia nesse sistema de molas que está aqui, a gente coloca no forro.
Então a gente termina trazendo o que a gente chama de desacoplamento estrutural, né? Onde a gente consegue trazer para as pessoas, né, essa clareza de que o som que está sendo produzido dentro do ambiente não vai passar e o som de fora também não vai incomodar. Aqui já é para sistemas de som. Vou botar o subwoofer aqui, uns 4 desses aqui no subwoofer, no home theater, isso aqui funciona do jeito maravilhoso. Não tem um custo alto, isso aqui tem um custo até acessível, muito... Ele fica interno, é? Ele fica interno? Não, o subwoofer fica apoiado em cima. Apoiado em cima. Agora, esses caras são internos. Aqui é a Sim. mágica do isolamento acústico. Entende? Então é muito bacana, Bruninho, como que a gente está trazendo isso para as pessoas e num contexto maior, por exemplo. A gente fez o auditório da ADEME, né, que foi um espaço que... até hoje eu sou muito grato pela oportunidade de ter desenvolvido aquele trabalho lá, que é um auditório onde tem tudo do bom e do melhor. A gente desenvolveu esse trabalho, inclusive, em parceria com a empresa de São Paulo, a Guiner, né, do José Carlos Guiner, um grande amigo meu. E eu tenho muita alegria de estar fazendo esse networking, né? Porque esse pessoal de São Paulo me descobriu quando eu estava fazendo isolamento, me descobriu, porque eu já os conhecia dos congressos de acústica. Mas eles entraram em contato comigo quando eu estava fazendo isolamento acústico de um quarto de bateria, de um médico um grande amigo meu, o Guga. E aí chamou a atenção, estava postando nos stories, rapaz, que é esse menino aí, de Maceió. Aí começamos a fazer uma relação de amizade, onde até hoje perdura, né? Muito massa, cara, muito eu gosto. Massa, muito legal. E a gente foi desenvolvendo. E como é que funciona, assim, porque existe uma visão e também um fato também, ao mesmo tempo, né? Essa coisa da automação, né? Em geral, de ser algo caro, acústica, enfim, né? A sonorização, de você controlar Exato. tudo no celular. Pois é, os ambientes eles estão tendo cada vez mais necessidade, Bruninho, da gente atualizá-los também, tá? Eles estão passando por essa necessidade tecnológica. E existem várias opções no mercado, onde você consegue criar uma infraestrutura muito grande, onde realmente sonera, mas também existem outros materiais que a gente consegue adaptar via Wi-Fi e fazer essa automação de uma forma menos invasiva, entende? Então é muito interessante a gente mostrar para as pessoas, né, que existem materiais, existem estratégias que se adequam a qualquer tipo de custo. Entende? Desde um cliente institucional você faz algo com infraestrutura mais parruda, mais resistente, ou para uso residencial você consegue adaptar soluções mais acessíveis onde todo mundo pode ter. Hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo tem um celular. A gente consegue realmente trazer esse conforto para as pessoas, essa comodidade, com o custo adequado. Então, espero que a gente consiga desmistificar. Agora, em relação à acústica, fica a dica. Sim. Né? Que entre na fase do projeto, porque como a gente consegue trazer essa analogia da área da saúde, né, um ambiente construído ele é um grande paciente. Então você tem os engenheiros, você tem os arquitetos de várias áreas diferentes, que aí a gente consegue trazer para o cliente uma solução muito mais assertiva e correta, né, para que o custo realmente da obra seja o menor possível. Obrigado, velho. Que honra, meu irmão, que honra. Obrigado pelo carinho. Foi bom demais, velho. Obrigado mesmo. Estou muito feliz com a oportunidade. Eu também estou feliz e é, assim, tão legal. Eu já sabia, já imaginava isso, mas é tão bacana sentir isso, essa sua realização, né? Você trazer a música com a arquitetura e você se sentir realizado. Meu amigo, na verdade eu estou sendo apenas um embaixador, né? Um embaixador, um bandeirante, abrindo um caminho, né? E mostrando que isso aí para glorificar o meu pai e seguir em frente aí, plantando essa semente, né, da acústica, essa semente dos ambientes construídos, transformados para os 5 sentidos, mas principalmente sem negligenciar a audição. Maravilha, ó. Olha para essa câmera aí, dá o teu arroba, né? Deixa o teu contato, o pessoal que está em casa, que quer conhecer o Edu, que quer, sei lá, quer conversar sobre música, que quer montar um projeto, né? Que quer alguma solução em acústica para algum ambiente, para um negócio, enfim, seja o que for, onde encontrar o Eduardo. Bom, agradeço muito a oportunidade, né? Mais uma vez, @eduardohenrique.arc. A gente pode estar lá conversando, compartilhando o nosso dia a dia, nossos desafios técnicos, que muitas vezes eu estou ali compartilhando, e a gente vai avançar. Muito prazer, Show. gente. Obrigado. Obrigado, velho. Tamo junto. É irmão. nóis. Valeu. O pessoal que está em casa, fica ligadinho no nosso Conto Diário, sempre às 6 e às 19 aqui pela TV Cidadã e às quartas-feiras às 10 da manhã na Rádio Senado Cidadã Maceió, a 105.5.
Sintoniza aí. Agora vamos deixar mais um som aí, deixar mais um vídeo aí do Edu fritando. Manda aí Freedom, né? A primeira música que eu compus. E vamos em frente, vamos em frente. Espero que vocês gostem. Na verdade, no final, mostra realmente esse desejo de passar o bastão, né? Para nossa descendência. E se for da vontade de Deus, o Henrico vai aí também tirar um som massa pra galera. Show de bola, valeu. Vamos pra cima. Valeu demais.